Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Emerson Natividade. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Vários vídeos com assuntos diversificados sobre espiritualidade, sobre personalidades ligadas à espiritualidade. Possamos refletir, conversar, dialogar, trocar informações. Esse é o intuito deste canal, falando sobre espiritualidade, falando sobre artes, falando sobre atualidades. É importante a gente ressaltar alguma delas. É um assunto que me vinha à cabeça, e eu tinha que falar um pouco sobre a impressão do legado que me deixou, que eu percebo que deixou não só para mim, mas para toda a humanidade, que é o Papa Francisco. A importância, a gente critica historicamente a Igreja Católica por alguns aspectos que ocorreram no passado, e que até hoje fazem parte, como dogma, por exemplo, mas que foi extirpado por várias civilizações hoje, vários países hoje, um contingente de ateus muito grande, e eu acho que isso também se deve às questões do catolicismo, como a principal filosofia religiosa no mundo, e a importância do Papa Francisco em relação a tudo isso foi desmistificar, trazer à tona erros que ocorreram, dentro desse processo, mas que podem ser consertados e que o intuito é levar a mensagem de Jesus adiante. Sabemos que essa mensagem de Jesus ela foi deturpada de várias formas e de várias maneiras, e alguns têm até muita dificuldade de assimilar e de entender aquilo que Jesus nos deixou como legado, Mas quando nós perdermos a fé em algum momento, ou a esperança em algum momento, que nós olhemos para o princípio, que é o amor. E Jesus nos disse: amai ao próximo como a si mesmo. Não faça para o seu próximo aquilo que não gostaria que fizesse para você. Amai os vossos inimigos. Então, são pensamentos que, se a gente aprofundar, a gente vai entender todo esse processo. Por exemplo, amai os vossos inimigos. Você pode não conviver com esse inimigo diariamente, ou essa pessoa, esse desafeto, mas ter um olhar de compaixão, entendendo que aquela pessoa pensa diferente, ou que você tem dificuldades em relação àquela pessoa, mas que não vai passar pelo seu coração nenhum ódio, nenhum rancor, nenhum sentimento de raiva. E lembrando sempre que a raiva ela deve ser momentânea, ela é legítima a partir daquele momento que nós sentimos. Então, como disse o Menestrel, temos o direito de ter raiva, só não podemos ser cruel. É um personagem que eu faço já há algum tempo. Falando do Papa que nasceu em Jorge Mário Bergoglio, em Buenos Aires, em 17 de dezembro de 1936, e desencarnou no Vaticano no dia 21 de abril de 2025, como é sabido. Foi o Papa de número 266, Papa da Igreja Católica, Bispo Romana, soberano da cidade do Vaticano, e desde 13 de março de 2013, que iniciou ali o seu processo, até o seu desencarno. Foi o primeiro bispo de Roma a ser membro da Companhia de Jesus, dos jesuítas. Nascido nas Américas,
chamado Novo Mundo, né, no hemisfério sul, bem como o primeiro pontífice não nascido na Europa em mais de 1.200 anos. Isso é um feito enorme. O último havia sido Sírio Gregório III, morto em 741. E o primeiro Papa a utilizar o nome Francisco. Tornou-se arcebispo em Buenos Aires em 28 de fevereiro de 1998 e foi elevado a cardeal, né, em 21 de fevereiro de 2001, véspera da data da Catedral de São Pedro, com o título de cardeal presbítero de São Roberto Bellarmino, por São João Paulo II. Foi eleito Papa em 13 de março de 2013. Então, são alguns dados em relação às questões do Papa. Tem alguns documentários falando sobre o Papa Francisco. Fato é que muitos daqueles seres irmãos que praticam outras filosofias religiosas tiveram e têm o maior respeito pelo Papa Francisco, pelos seus posicionamentos, pelo seu pensamento, pela sua forma de se colocar e pelos seus ensinamentos, né? Isso é importantíssimo para que a gente possa rever. Muitos se aproximaram novamente do catolicismo graças ao Papa Francisco. Então, as visões políticas que se tem em relação a ele, elas são muito pequenas perto da importância daquilo que o Papa representa. Até porque a gente deve ter respeito por quem é de direita ou por quem é de esquerda. Cada um defende aquilo que pensa e deve ser assim. O que nós não podemos é faltar com respeito, né? E Divaldo nos disse, né, de forma muito categórica, né, que o Papa Francisco é um enviado de Jesus. E isso deve ser refletido de forma profunda por todos nós. Nivaldo Pereira Franco, né, todos nós sabemos da importância e do legado dele na Bahia, em relação às crianças, na mansão, né, onde ele cuida de muitas e muitas crianças, o seu legado de amor, de caridade, de devoção à prática do Cristo, ao Espiritismo, né, sempre ali tendo o apoio, né, e a inspiração da Joana de Ângeles, sua mentora. É importante sempre salientar a importância do Divaldo, eu falei Nivaldo, é Divaldo, do Divaldo Pereira Franco no movimento espírita, né? E ele disse categoricamente, podem acreditar ou não, e quando acho que vem essa abordagem é por conta de posicionamentos políticos, ele é o enviado do Cristo. Porque Jesus não tinha essa de ser esquerda, direita, né? Esse pensamento é um pensamento separatista, né? E um homem de Deus, um homem que cultua a espiritualidade, não separa absolutamente nada, entende que seus filhos, seus irmãos, eles têm a sua forma de pensar e uns pensam de uma forma diferente, outros pensam de uma forma igualitária e está tudo certo. Né? O importante é a convivência, o importante é você transformar pensamentos em ações, né? E isso é que é o mais importante. E não ficar discutindo coisas rasas, bobagens, né? Se matando, se destruindo, né? Sendo que, na verdade, o posicionamento político é para organizar a sociedade. E cada um vai ter um viés, um vai ter mais um viés social, visto hoje como de esquerda, ou outro vai ter um viés mais econômico, visto aquele de direita. E é lógico isso, porque quando se defende
um regime capitalista, né, ou econômico, naturalmente os governos de direita fazem isso porque defendem a linha capitalista, né? Quando a gente fala num governo mais social, né, é um governo naturalmente mais de esquerda porque é social de socialista, né? É um movimento que foca o social, o bem-estar social das pessoas, né? Isso deveria ser mais claro, né? E se briga e se discute por bobagens, né? Quando deveríamos todos vivermos como irmãos, independente daquilo que pensamos, mas o importante é como transformamos esse pensamento, como agimos, como e o Papa ele nos trouxe, né? Vários posicionamentos, né? A sua humildade, né? O seu diálogo interreligioso, o seu diálogo com todas as filosofias religiosas, o seu legado na própria Argentina, né? Acho que é muito importante a figura do Papa Francisco e o que ele nos deixou de legado, né? De sociabilidade em relação às pessoas, né? Independente de serem argentinas, brasileiras, tratava muito bem os brasileiros, e de outros lugares do mundo, né? O importante é a forma, é o legado, os posicionamentos, muita coisa no decorrer aí surgiram, né? Até os documentos de Naj Hammadi, né? E de outras, de museus, né? Trazendo novas perspectivas arqueológicas em relação ao período da humanidade, né, ao período de Jesus, né, e o posicionamento sereno dele, né, não querendo esconder nada, porque ele já deixou no ar que muitas coisas eram escondidas de forma indevida, né, no sentido de manipular mesmo. Né, mas o importante é a gente perceber que ele desmistificou muita coisa e nos trouxe uma esperança, né, em relação a esse propósito. De uma certa forma, convivi muito na minha infância com o catolicismo. Sempre tenho um carinho muito grande de ir a uma igreja, assistir uma missa, embora hoje tenha um pensamento mais condizente com o espiritismo, né? Um pensamento mais universalista, né? Entendendo que cada filosofia religiosa tem a sua importância e isso pode ajudar a todos. Né? Eu acho que isso que é o mais importante. E já cansamos de perceber o quanto de pessoas que se dizem ateias e que fazem trabalhos voluntários ou de trabalhos de amor ao próximo maravilhosos, né? Sem esperar nada em troca, enquanto muitos religiosos, né, fazem um trabalho voluntário esperando algo em troca. Né? Então, é, cada um é cada um e deve ser respeitado da forma como se posiciona e tá tudo bem, tá tudo certo. O importante é que cada um tem o direito de ser o que é e viver em paz, viver com seus princípios, com seu pensamento, com a sua forma de ser, com a sua forma de agir e não se sentir incomodado de se posicionar. Né? Então acho que isso é importante, isso é válido, né? Eu precisava falar um pouco sobre o Papa, né? Eu acho que é uma figura que toca muito o meu coração, sempre fui muito fã dele, né? Dos seus posicionamentos, da sua forma, da sua trajetória, a sua história, acho muito bacana, né? E seguindo o Papa Francisco, né, esse legado, né, de mais uma vez dar a oportunidade a um outro Papa americano, né, que também dialoga com a América do Sul, né, que é o Robert Francis Prevost, né, nascido em Chicago, 14 de setembro de 1955, né, é agora o atual Papa da Igreja Católica, Bispo de Roma, soberano, cidade do Vaticano.
desde 8 de maio, né, de 2025. Né? Bispo emérito de Chicago, no Peru, e cardeal da Cúria Romana da Igreja Católica. Então, é importante salientar que o Robert, novo Papa, ele viveu durante 20 anos no Peru, tem dupla cidadania, tanto como americano quanto peruano, e no seu discurso falando somente italiano e saudação em espanhol. Em nenhum momento ele falou em inglês. É interessante, né, esse posicionamento, mostra que, de alguma forma, o lado espiritual, o lado de algum despertar ali, né, dentro do seu processo evolutivo, tem muito mais a ver com o Peru do que com os Estados Unidos. Né? Acredito que no momento devido, né, ele vai se pronunciar do porquê disso, né? Mas eu acho que trouxe uma boa impressão, uma impressão de que, mais uma vez, de alguma forma, um sul-americano ali está sendo representado por conta da sua dupla nacionalidade peruana. Mas é um americano, né? E abrange todo o continente americano, ou seja, América do Norte, América do Sul, né? América Central, né? E possamos, que é reconhecidamente o novo mundo, novamente, né, a governar, a dirigir o mundo, e isso é importante, né, para que a gente possa trazer. Agora precisamos acompanhar, ver como vai se dar esses desenrolares do Robert Francis Prevost, em relação ao papado, né, nesse período. Né? E ele é um jogador de tênis, né? Se diz um jogador de tênis amador, né? Gosta da prática do tênis. Isso também é muito bacana, muito legal, né? Para quem acompanha o canal sabe que eu já joguei tênis, né? Eu gosto do tênis, é um dos meus esportes prediletos, né? Junto com o futebol e o basquete. Então, muitas das vezes, o tênis ele nos traz um processo de amadurecimento físico, mas principalmente emocional e mental, e que é um esporte que trabalha muito a mente. Então, é um esporte que trabalha muito a questão mental. E a gente vive falando sobre saúde mental, saúde emocional. Então, quer uma prática esportiva adequada, o tênis é essa diretriz aí. É um esporte difícil de ser praticado, mas é um esporte muito importante no termo de desenvolver, né? Não só o jogador, mas a personalidade, o ser, né? O caráter. Né? É um esporte de gentilezas, né? Sempre há ações de gentileza dentro desse esporte, diferente de outros esportes que é muito aquela questão da malandragem, né? Da picardia, né? E na verdade o tênis ele traz não uma gentileza, algo diferente ali, né? É claro que tem sempre alguém querendo levar vantagem, né? O tênis ele é um esporte competitivo, né? E, enfim, mas toda competição ela tem um limite, né? E esse limite esbarra justamente no entender que o seu adversário também está competindo e merece respeito, né? Então o tênis traz isso, né? E muito bacana saber que o Papa Robert também é um jogador de tênis, embora ele se intitule tenista amador, é um jogador de tênis, né? Então fica aqui a minha reverência a essas duas personalidades, né, das Américas e a importância delas no mundo hoje, né, falando do catolicismo. E quando a gente fala do catolicismo, a gente fala de um pensamento e a gente espera que esse pensamento também se transforme, amadureça. E quando a gente fala de uma filosofia religiosa, né, eu acho que é importante a gente
trazer esse pensamento para dialogar com todos, né? Porque cada um pode defender a sua filosofia religiosa e é legítimo, mas não podemos esquecer que cada um tem uma importância, um propósito, responsabilidade, pois tem um número de pessoas a seguir, um número de pessoas que seguem, né, quando você traz um pensamento, né? Então, aí se dá o maior número de responsabilidade. Então, o que, que a gente aprendeu, né? Estava dando aula esses dias sobre as filosofias religiosas orientais. O que, que é comum na filosofia religiosa oriental? Para que nós ocidentais, se nós vivêssemos no Oriente, o que, que é comum dentro dessas filosofias compartilhar? O processo de reencarnação de vidas passadas, de ciclo, né, do samsara. Isso é comum no hinduísmo, no confucionismo, no taoísmo, no budismo, no shintoísmo, né, nas principais filosofias religiosas orientais, né? Assim como a lei de causa e efeito, a lei do karma, são comuns, né? Então, o que muda é um pensamento ali, outro aqui, mas o processo de elevação espiritual, como os budistas dizem, de encontrar o nirvana, né? A iluminação, é muito comum. O que muda às vezes é o nome, como lá no moksha, que é o processo de iluminação no hinduísmo. Então que a gente possa perceber que o Ocidente, de alguma forma, trouxe a evolução industrial, mas também trouxe o separatismo. E esse separatismo é ruim, porque a gente não reconhece o esforço, a dedicação e o pensamento diferente do nosso irmão, que é assim, faz parte, entendeu? Se não fizesse parte, não estaria aqui e tem que ser respeitado. Então, todas as filosofias religiosas, elas têm o seu valor e a gente vibra para que elas se unam em algum momento de uma forma categórica e caminhem juntas, né? Todas elas são cristãs, né? Fica aquela discussão, porque é matriz africana, não é? Todo mundo sabe que as filosofias religiosas da África foram demonizadas, né, por conta dos seus colonizadores, né, que impuseram a, o catolicismo, do outro lado os árabes impuseram o islamismo, né, e não é assim, né? Todo lugar tem que ter o seu respeito. Se nós entendemos através do espiritismo que existe um Cristo planetário, ou seja, um governador do planeta, né? Tudo aquilo que é praticado no planeta é crístico. Logo, todos são cristãos, independente do pensamento, independente de ser ateu ou não, agnóstico ou não, de questionar, porque é importante questionar, ainda mais se a gente percebe um processo de manipulação em massa social, a gente tem que questionar sim de onde nós viemos e para onde vamos, o que fizemos conosco, o que tem de princípio a nós seguirmos. E ainda bem que tem filosofias que resgataram, como o Espiritismo, esse processo de nós entendermos aquilo que Jesus nos disse, né? Como é se amar ao próximo como a si mesmo, não fazer ao próximo aquilo que não gostaria que fizesse para você, como amar o inimigo. Vós sois deuses, como dizem os agnósticos, palavras de Jesus, que nos foi silenciado durante muitos tempos. E ninguém enfatiza isso porque quer que o fulano vá no templo, vá na sinagoga para se ligar com Jesus, quando nós sabemos que nós podemos nos ligar com Jesus aonde nós estivermos, em casa, na praia, na conexão com a natureza, como os índios faziam e fazem. Então é importante a gente valorizar o processo humanitário, o processo da terra. Todos nós somos cristãos, todos nós somos irmãos, todos nós devemos agir como tal, né? Então, Evoé, parabéns,
vibrações de luz, de amor e de paz, e que seja amparado por toda a espiritualidade, e já está sendo o Papa Francisco, e que agora o Robert Francis Prevost inicie o seu papado com muita alegria, muita harmonia, e que as coisas possam caminhar da melhor forma possível. Gratidão. Namastê. Não esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, compartilhe. Ajude a gente a crescer, ajude a gente também a chegar a lugares onde tem pessoas que precisam, né, de uma mensagem de apoio, de uma mensagem de conforto, de uma mensagem de carinho.